Gênesis, no capítulo 9. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. Ao longo da exposição, nós vamos ler o texto todo quase que novamente. Gênesis, capítulo 9, o texto da nossa meditação no dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Oremos. Pai bendito, nós agradecemos tua imensa graça, tua tremenda misericórdia. Agradecemos, ó Deus, porque ao ler tua palavra aprendemos também sobre o teu juízo. E depois do juízo a tua salvação, Pai. Ensina-nos, ó Deus, através dessa narrativa, dessa história que o Senhor fez constar na palavra, a temer o teu nome, a obedecer-te e a buscarmos sempre, ó Deus, ouvir a tua voz, tendo a nossa mente cativa do pensamento de Cristo. É assim que nós oramos, é assim que nós rogamos nessa hora. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nosso texto começa com uma bênção. Deus abençoou a Noé e seus filhos. E nós vamos ver ao longo da exposição da Escritura, das narrativas, da história da palavra de Deus, que Deus é um Deus abençoador. Na chamada grande história da Bíblia, criação, queda, redenção e consumação, nós só vivemos, nós só existimos, nós só crescemos, nós só progredimos à medida em que Deus traz sobre nós, o seu povo, sua bênção. Nesse pequeno resumo, nós vemos a bênção da criação, quando Deus cria e abençoa, e quando Deus ordena, organiza e traz ao mundo que Ele cria e no qual Ele coloca o homem um equilíbrio. Um equilíbrio para que o homem possa viver bem. Aliás, quando o homem não crê nesses aspectos narrados na Bíblia, por exemplo, na criação, ao entendermos, ao sabermos, ao aprendermos que Deus é o Criador e que Ele é o sustentador de todas as coisas, a tendência do homem é viver sem chão. Ele precisa inventar um universo que ele tira da cabeça dele para viver, porque senão ele vive em absoluto desequilíbrio. Só que esse universo que os homens inventam na sua cabeça, seja ele o universo da evolução, seja ele o universo da reencarnação, seja ele o universo no qual não tem nada depois, o homem não é capaz de entender e de dar uma definição clara para a maldade que existe no seu coração. A nossa tendência primeiro, e isso é ensinado nas escolas, isso é ensinado para todo lugar, é que o homem, ele nasce neutro. É depois que ele fica ruim. Ele fica mal a partir do momento em que ele entra em contato com os outros que já aprenderam a maldade. E a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, que nós nascemos num estado de rebelião contra o Deus Criador do universo. E é por isso que nós não só não entendemos o universo no qual nós vivemos, mas nós nos rebelamos contra o universo. E normalmente o homem tem 2 caminhos. Ou ele passa a adorar o universo, um ato de idolatria plena, ou ele vive a destruir o próprio universo no qual ele vive. Falta absoluta de equilíbrio. Então a resposta que nós temos e que nós encontramos é que só haverá equilíbrio para o homem
quando ele encontrar a terceira grande parte da história, que é a redenção, que é a salvação em Jesus Cristo, que é o reconhecimento do nosso estado de queda, de pecado, de morte, a nossa necessidade de um Redentor, de um Salvador, e a necessidade de vivermos, de obtermos da parte de Deus graça e misericórdia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde estão presentes as duas sementes. Lembram? Lá no comecinho, Deus disse que haveria uma semente da mulher, uma descendência da mulher, e haveria uma descendência da serpente. E o que nós encontramos na história da humanidade, na história do mundo no qual nós vivemos, é uma guerra constante entre essas duas sementes. Ao final da mensagem hoje nós vamos avaliar um pouquinho mais como nós lutamos contra essa condição na qual nós encontramos o nosso mundo. E então nós vimos na última exposição, quando começamos lá no capítulo 6 de Gênesis, que essas duas sementes, a semente da serpente e a serpente santa da mulher, elas se misturam, e isso causa grande maldade sobre a face da terra, a ponto de Deus dizer no capítulo 6 que ele se arrepende, e nós estudamos que isso é uma figura de linguagem, que ele se arrepende de ter criado o homem e que vai destruir o homem. E ele não só afirma, como ele faz isso. Só que no meio dessa história, no meio dessa grande tensão que acontece, Deus lembra-se daquele que é o seu filho, daquele que encontrou graça diante de Deus, daquele que Deus usa para trazer ao mundo a salvação, aquele com quem Deus confirma e cumpre a sua aliança. Então esse versículo do capítulo 8, versículo 1, está bem no centro da narrativa toda, da história de Noé. Deus lembra-se de Noé no meio do dilúvio, no meio daquela situação de morte, no meio da falta de perspectiva. Deus lembra-se e aí então diminuem as águas, a terra seca, Deus dá a ordem para que o homem saia da arca e Deus mantém aquela ordem, confirmando com uma aliança de paz que é feita com o seu servo, com seu filho Noé. O propósito então da história do dilúvio é nos mostrar a continuidade da aliança de Deus com o seu povo. Então, quando nós chegamos aqui nos versículos que lemos, logo no comecinho do capítulo 9, nós encontramos essa aliança de continuidade. O texto diz: e Deus abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Por que nós podemos dizer que essa é uma aliança de continuidade? Nós vimos já em exposições anteriores que lá no capítulo 1, Deus declara, no capítulo 1 de Gênesis, Deus declara as chamadas bênçãos da aliança. E a bênção da aliança, no capítulo 1 de Gênesis, é exatamente Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre e assim por diante. Deus dá ao homem uma missão. Deus os abençoa e diz: eu quero que vocês encham a terra, eu quero que vocês espalhem esse jardim por todos os cantos, por meio da fecundidade, multiplicação, sujeição e domínio. E quando nós chegamos no capítulo 9, depois que Deus destrói a geração dos homens e preserva Noé, Deus confirma aquela missão. Se você observar, e aí está a comparação exata do capítulo 1, versículo 28, com o capítulo 9, versículo 1, as palavras são as mesmas, exatas. Abençoou Deus a Noé. Deus abençoou e disse,
Primeiro Adão e sua esposa, então Eva, abençoou Deus a Noé agora e seus filhos e a sua esposa, ou as suas esposas, obviamente. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nós encontramos então no capítulo 9 uma continuação da aliança que se mostra em 3 conceitos ou 3 grandes ideias. Primeira delas, a propagação da vida. Deus nos criou para que propagássemos, para que continuássemos a ter vida. Cada criança que nasce é Deus dizendo: eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor da família. Eu sou o Senhor que instituiu, eu sou o Senhor que ordenou, eu sou o Senhor que dou continuidade a essas coisas. Segundo grande tema que vai aparecer nessa aliança de continuidade é a proteção da vida. Deus vai colocar aí a chamada pena capital. E nós vamos ver que Deus institui aquilo que nós chamamos de pena de morte. É Ele quem coloca. E Ele a coloca em função da preservação e da proteção da vida. Porque o homem havia se tornado extremamente violento. E Deus vai proteger a vida com o valor da vida. E em terceiro lugar, o terceiro grande tema, a própria sustentação da vida. Deus dá aos homens por alimento os animais. Nós precisamos lembrar aqui que quando os nossos primeiros pais saíram do jardim, eles perderam a abundância de vida que havia no jardim. Lembram-se, Deus disse para Adão: olha, vai ser difícil a vida lá fora. Vão aparecer no meio da criação cardos e abrolhos. Os espinhos vão estar no seu caminho. Vai ser muito mais difícil. Você vai sobreviver para comer o seu pão com o suor do seu rosto. Só que a escassez trazia morte. Principalmente agora, depois do dilúvio, em que as coisas talvez demorassem a crescer de volta. E o homem precisaria alimentar-se. E Deus então agora entrega nas mãos dos homens a possibilidade de alimentar-se a partir do mundo animal, o que até então não acontecia. Então nós podemos dizer que foi o surgimento da picanha, não é? Até então não havia, mas agora o homem tem essa possibilidade. Essa então, queridos, é uma aliança de vida. E você pode achar assim: mas pastor, que estranho, o senhor está dizendo que Deus institui a pena de morte e que essa é uma aliança de vida? Exatamente, queridos, essa é uma aliança de vida. Quando Deus institui a pena capital para preservar a vida. Vamos prestar atenção no texto? Deus diz aqui: pavor e medo de vós, é a aplicação da graça comum. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ora, lá no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 30, 31, Deus diz: olha, toda a erva do campo é para você viver, para você se alimentar, todas as árvores, todos os frutos, tudo isso é seu. Agora Deus está dizendo: da mesma maneira como dei para você se alimentar da erva do campo, agora eu também vos dou dos animais. Mas Deus coloca talvez um mecanismo de preservação nos animais. Aparentemente havia uma maior harmonia. Agora Deus coloca no animal como uma forma de preservação o pavor e medo. Então os animais agora passam a ter medo dos seres humanos para que eles mesmos possam se proteger. Ainda que agora eles façam parte da chamada cadeia alimentar do ser humano. Então essa é a maneira como Deus sustenta a vida. E diz: vocês agora podem comer. Mas Ele também protege a vida. Olha só o que nos diz os versos 4, 5 e 6.
carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Essa frase ela tem um valor importante. Por quê? Em toda a teologia do Antigo Testamento, nós aprendemos que a vida ela encontra-se no sangue. Então, quando Deus diz assim, carne, porém, com a sua vida, com o seu sangue, não comereis. Então, dos animais, quando forem mortos para serem comidos, não devem ser comidos com o seu sangue. Isso faz parte, inclusive, dos rituais até hoje do judaísmo, na maneira como eles comem os animais. Eles só comem animais degolados. Os animais precisam ser degolados para que haja escoamento do sangue e eles não comam do sangue. Talvez esteja implícita aí uma outra ideia. Olha, se você encontrar um bicho morto, não coma. É uma maneira de preservação. Porque provavelmente você vai ter problemas se comer um animal morto. Verso 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. O que Deus está dizendo é o seguinte, se o sangue significa ou representa a vida, e eu sou o Deus Criador, e eu sou o Senhor da vida, eu vou requerer o sangue de todo aquele que tirar a vida do ser humano. Então ele diz assim, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Deus, sendo zeloso como Ele é, e sendo o dono da vida, e sendo o preservador da vida, nos ensina que nós devemos, como povo seu, da sua aliança, respeitar a vida. E por causa disso é que Deus instala pena capital. E a coisa é tão séria, a gente sabe que os animais, eles não têm juízo moral. Os seres humanos têm. Mas Deus diz que se uma pessoa for morta por um animal, simbolicamente, esse animal deve ser o quê? Morto. Esse animal deve ser morto, mesmo que ele não tenha juízo moral. Agora, se for um ser humano que tira a vida de outro ser humano, ele precisa morrer. Nem dinheiro e nem trabalho podem pagar por uma vida humana. Nas outras coisas, sim. Existe isso em vários lugares da Bíblia. Quem rouba, paga com trabalho. Quem comete outros tipos de crime, pode pagar com trabalho, pode pagar com multa, pode pagar com dinheiro. Mas o ser humano, ou a vida do ser humano, jamais pode ser paga com outra coisa. E aí Deus coloca na mão do ser humano, verso 6, a agência da pena capital. Diz o verso, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem. Então aqueles que foram feitos imagem de Deus, eles têm um valor especial. E aqui então nós aprendemos que o ser humano torna-se o agente ou o instrumento de Deus para a pena capital. Gente, esse capítulo é tão precioso porque é nele que nós começamos a perceber o surgimento da lei, da legislação que no futuro, mais adiante um pouco no texto, vai fundamentar o conceito de Estado e o conceito de governo. E é óbvio que Deus não está instituindo aqui a vingança pessoal, mas Ele está aqui atribuindo ao homem a capacidade de vingança social, de trazer a pena de morte por meio da mão de outro homem. Isso vai ficar muito claro no resto da lei bíblica. Muito claro. A razão que Deus dá é que o homem foi feito segundo a imagem de Deus. E porque ele tem esse valor todo, quando ele tira a vida,
a única maneira de haver justiça dentro da sociedade é com a supressão da sua própria vida. Eu poderia gastar aqui tempo, e eu sei que vocês vão perguntar depois nas perguntas e respostas, então vou deixar para depois, dando outras várias bases da Escritura para isso. A primeira pergunta é, mas a Bíblia não diz, os 10 mandamentos não dizem, não matarás? Infelizmente, nossa tradução é pobre. O que o texto diz é, não assassinarás. Deus proíbe o assassinato. E a pena do assassinato é a morte. Mas na nossa cultura isso não é um negócio muito popular. As pessoas não gostam de ouvir isso. Essa ideia é incômoda. Mas ela precisa ser dita. Precisa ser dita, irmãos. Essa é a verdade da Escritura. E nós precisamos aprender a submeter nossa mente, nosso coração e até mesmo as nossas emoções àquilo que a Bíblia fala. Essa sessão termina com a ênfase da vida, verso 7. Mas, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Deus tem esse grande projeto de ver a terra cheia da sua glória, na manifestação da imagem e semelhança dele, por meio do seu povo. Essa é a mensagem dessa primeira parte. A segunda parte do texto vai nos trazer de volta ao foco e ao sinal da aliança. Deus constitui, Deus quer, e nós vimos isso já na exposição passada, vou passar rapidamente sobre isso, que Deus quer estabelecer para si um povo. Nós já lemos na história, na narrativa bíblica, que houve uma rebelião, que o homem se rebelou contra Deus, mas do meio dessa raça rebelde, Deus traz para si e forma para si um povo a partir de uma descendência específica. Observe no texto que ele diz, eis que estabeleço, eis que eu confirmo a minha aliança convosco. Assim como lá no capítulo 6, versículo 18, Deus disse que confirmava a sua aliança com Noé, agora mais uma vez a aliança é confirmada nesse processo de vida e de formação de um povo e de preservação para si de um povo. A gente estudar a aliança de Deus na Bíblia é um negócio muito bom, é maravilhoso. Porque uma das coisas que a gente aprende quando estuda isso com profundidade é que Deus assume para si a responsabilidade de formar um povo. Não depende de mim, não depende de você, depende da decisão, da determinação do próprio Deus. E é uma aliança de vida, se você observar aí no texto, verso 10, ele fala em seres viventes. No verso 12, ele vai falar de novo com os seres viventes. Deus faz um compromisso de preservação da vida. E essa aliança é uma aliança que é dele. Deus então faz o que? Ele coloca um sinal dessa aliança, dizendo que vai preservar, e no céu ele coloca um arco. A palavra que aparece no texto hebraico é só a palavra arco. Quando ele diz eu coloco um arco no céu, imediatamente na nossa cabeça vem o quê? Aquilo que nós chamamos de arco-íris. E é de fato, o arco-íris é esse sinal que Deus coloca no céu. Deus pega agora uma coisa que torna-se um sinal natural e dá um significado. E cada vez que nós vemos a arma da inimizade, porque o arco naquele tempo, ele era símbolo do poder de um rei, de um exército, de um homem. O homem que era bom com o arco, ele tinha arma, ele era capaz de tirar a vida de outro. Deus pega esse símbolo da inimizade e repousa esse símbolo no céu. E o arco-íris ideal, o arco-íris mais bonito qual é? Aquele que a gente vê completo, não é? Que sai de uma ponta e vai até a outra. E ao contrário do que os homens dizem, de que no fim do arco-íris tem um pote de ouro, eu já procurei, não achei. Certo? O que nós vemos é o símbolo da reconciliação entre Deus e o homem. Um elo entre o céu e a terra. Deus dizendo,
eu vou me lembrar disso. Não é que Deus esqueça, mas na nossa linguagem é Deus olhando para aquilo e vendo o sinal da aliança. Aliás, são vários, não é? O primeiro sinal da aliança que a gente vê de maneira concreta, desenhada, é o arco. Com Abrão, Deus vai colocar o sinal da circuncisão. Com o povo de Israel, ele vai colocar o sábado. E conosco, ele coloca a ceia. Cada vez que nós paramos para tomar essa santa ceia do Senhor, nós celebramos a aliança e nós nos lembramos, lembra? Jesus diz fazer isso em quê? Memória de mim. Nós nos lembramos da aliança e Deus lembra-se da sua aliança, da nova aliança que nós celebramos constantemente. Como nosso Deus é bondoso em fazer tudo isso. Só que nós precisamos lembrar, queridos, que toda aliança, ela tem bênção e tem maldição. A primeira aliança foi assim, capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Qual foi a maldição da primeira aliança? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dela, certamente vão morrer. Certamente vão morrer. E a continuidade desse texto, queridos, ela nos mostra que nós vivemos uma tremenda tensão como povo da aliança que somos. Olha só o que o texto diz. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Lá no começo Deus fala de Noé e seus filhos. Nesse trecho, nesse ato, nessa cena que aparece aqui na narrativa, agora os filhos de Noé são o foco. Diz, os 3 filhos foram esses, Sem, Cam e Jafé. Há uma ênfase sobre Cam, que Cam é o pai de Canaã. Por quê? Porque de Canaã vão vir aqueles para quem o livro de Gênesis foi escrito, que é o povo saindo do Egito. E então eles vão precisar lembrar que eles estão entrando na terra de Canaã. E esses vão receber aqui uma maldição. O texto faz uma virada rápida, esses são os filhos. Aí ele volta para Noé, verso 20. Sendo Noé um lavrador, passou a plantar uma vinha. Então Noé, por um lado, ele foi viticultor. Ele aprendeu a plantar. Não é maravilhoso a maneira como Deus dá ao homem a capacidade de desenvolver tecnologia? Deus diz, você vai sair do jardim, Adão, e você vai sofrer. Você vai ter dificuldade, porque vai ter cardos e abrolhos. O homem vai e inventa a cultura dos alimentos. Uma cultura, e não só ele era um viticultor, como também ele inventou a maneira, a vinicultura, que era fazer o vinho. E Noé faz aquilo que não se devia fazer. Ele pegou do fruto, abençoado por Deus, fez o vinho, que também é abençoado por Deus, e embriagou-se, e pôs-se nu dentro da tenda. Então Cã, pai de Canaã,
vendo a nudez do pai, fez todas essas coisas. É muito interessante a maneira como se desenvolve essa história. Nós temos aqui uma ilustração clara, vívida, daquilo que virá pela frente. De um lado, a piedade e a virtude dos filhos de Sem, dos semitas, e por outro, e dos jafitas, os filhos de Jafé, em contraste com a degradação moral dos filhos de Cã, os chamados camitas. E quem são esses camitas? Os egípcios, os babilônios, os assírios, os cananeus. Esses são os inimigos do povo de Deus, que saem de dentro dessa situação. É interessante então que nós observamos que os filhos de Noé, eles geram tanto semente santa, quanto a semente da serpente. De novo a mesma história. Então aí aparece o Cã, pai de Canaã, várias vezes, mostrando que essa luta é constante. Esse homem então se embriaga e ele se põe nu. Nós temos, para entender bem o texto, eu tenho que lembrar da narrativa, do contexto todo. Qual foi a primeira vergonha que os homens, que os seres humanos tiveram? Nudez. Então o texto está voltando ao mesmo tema do capítulo 3. Depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou cônscio da sua nudez como um ato de vergonha. E a Bíblia vai associar o vinho à nudez. Várias vezes, Abacuque 2,15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturado à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. A nudez tornou-se uma vergonha. Ela está aqui para mostrar que agora nós estamos nus e envergonhados. A nudez passou a ser o símbolo da falta de pudor, de exposição pública, em contraste com a nossa... Essa nudez em contraste com a nossa incapacidade, incompatibilidade da nudez com o viver na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo. O que acontece? Existem várias teorias, o povo inventa em cima do texto bíblico. Vamos ficar com o texto bíblico. O filho invade a privacidade do pai. Esse é o ponto. Ele invade aquilo que não é para ser invadido. O texto diz que ele vendo a nudez do pai, a ideia do texto bíblico é de ver, de observar detidamente, não foi um olhar inocente, acidental. E com essa observação perversa, ele expõe. E há de se pensar que talvez, no fundo do poço, essa observação perversa seja uma observação homossexual. Isso é possível de perceber a partir do texto bíblico. Então, não sei se passou disso, mas o que o texto diz é isso. Esse observar detido da nudez do seu pai. Isso, queridos, é um retrato que mais tarde vai ser encontrado em Canaã, com todo tipo de perversidade, prostituição cultural, tudo aquilo que não se deve fazer. E os atos dos irmãos Sem e Jafé é o oposto, é o contrário. É honroso, é cuidadoso, é cheio de pudor. Diz que eles põem uma capa por trás, por cima dos ombros e vão até a nudez do pai, que havia sido exposta pelo irmão, para lhe cobrir. O conceito de modéstia. Conceito de modéstia. Do cobrir-se. De fazer aquilo que deve ser feito para honrar aquele que deve ser honrado. Noé acordou
contraste, né? O texto começa falando de Noé, que era homem o quê? Justo, íntegro, que andava com Deus e que achou graça diante de Deus. E agora, a única vez que Noé fala, em toda a narrativa, até agora Noé está caladaço. Ele fala ao despertar da sua embriaguez. Diz o texto que ele soube o que lhe fizeram o filho. Quem contou? Obviamente, os 2 irmãos. E então ele disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. A mesma palavrinha que foi usada lá no capítulo 3 para a serpente. Lembre-se, você tem que ler a Bíblia dentro do seu contexto. Nós estamos numa grande narrativa em que a maldição agora passou a ser parte da vida humana. Assim como a serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada. E o fruto abençoado da terra agora serviu para trazer uma maldição. Maldito seja Canaã. No capítulo 3, a serpente é maldita, a terra é maldita. No capítulo 4, Caim é maldito. E agora, depois do dilúvio, Canaã é maldito, representando a continuidade da semente da serpente. Interessante que Noé pronuncia a maldição contra a descendência de Cã. É bem provável que Cã já tivesse nascido, que Canaã já tivesse nascido, talvez fosse aí um menino, um adolescente, que estava presente. E como eu já disse, dessa descendência virão os egípcios, os filisteus, os assírios, os babilônios, inimigos do povo de Deus. E ajuntou, verso 26, bendito seja Jeová, Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Seja servo dos servos. Aí você vai pensar assim, puxa, esse povo está destinado a uma escravidão, hein? Vão ser servos dos servos. A narrativa bíblica é tão fantástica, é tão tremenda, que ela deixa claro em todo o processo que essa servidão não é uma servidão étnica. É uma servidão espiritual. É ou não é? Os judeus, o povo, os filhos de Sem, os descendentes de Abraão, eles foram escravos aonde durante 430 anos? Dos egípcios. Quem foi o povo opressor durante o cativeiro? Os babilônios, filhos de Cã, filhos dos cananitas. As grandes brigas na conquista foram contra quem? Contra os filisteus. Quem é que destruiu o reino do norte? Os assírios. Percebem? Óbvio que é uma questão espiritual. Mas é muito bonito, queridos, a maneira como Deus pronuncia a sua bênção. A maneira como o texto diz que Jeová vai ser engrandecido. Observa que a bênção não é sobre Sem e sobre Jafé. Bendito seja Jeová, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Deus é bendito, sabe por quê? Porque Deus vai pegar esse povo, os descendentes de Sem, os descendentes de Jafé, para dar continuidade à aliança. E aí então aparece essa chamada profecia das tendas. Então o texto diz que haverá uma tenda, e aí a gente já sabe do contexto, o povo saiu do Egito para ir habitar Canaã. Qual era o sistema de governo que eles viviam?
tribal. Eles então viviam em tendas e saem para o Egito em tendas. E o texto diz que Canaã vai ser uma tenda, um povo que vai habitar dentro das tendas de Jafé, que vai habitar dentro das tendas de Sem. Até na maldição existe um projeto missionário de Deus. Existe uma redenção. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Qual é o seu povo de origem? Você sabe? Só tem possibilidade de ser 3. Alguém aqui é descendente dos semitas? Levanta a mão. Dizem que a minha avó era filha de judeus legítimos, puro sangue. Então, é pela mãe que vem a legitimidade. Então, eu sou descendente de Sem, não é verdade? Pronto, estou acima, né? Paulo também. Quem aqui é descendente de Jafé? Como é que você vai identificar isso? Exclui esses outros povos. Você veio de alguma coisa do Egito, você veio de alguma coisa lá do Oriente, etc. Não, então, provavelmente, você é um jafita. Milhares e milhares e milhares de anos depois, Deus toma gente das 3 descendências e coloca juntos para formar um povo. Essa é a beleza do Evangelho, queridos. Não importa a raça de qual você venha. Não importa a sua origem. Olha a linhagem do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver que é isso que acontece. É muito interessante essas maneiras de observar essas maldições. Lembra, qual foi a maldição da serpente? Ela ia servir, a ideia de rastejar, e ia morrer. A maldição de Caim foi exclusão. A maldição de Canaã é servidão. Mas até na servidão existe redenção. É assim que o povo de Deus entende as coisas. Por um lado, nós vivemos numa guerra. Mas essa guerra é uma guerra que traz redenção. Deus ordena a semente de Noé a crescer e multiplicar. Deus preserva os seus filhos, a sua família. Mas essa semente de Noé gera 2 sementes que vão ser a favor ou contra. Jesus mantém o padrão lá no capítulo 12 de Mateus. Quem não é por mim é contra. Ou você é da semente de Deus, ou você é da semente que não pertence a Deus. Mas por outro lado, o que a Escritura nos ensina? É que Deus o tempo inteiro arranca gente desses lugares, de qualquer dessas sementes, e traz para fazer parte do seu povo, para viver em Cristo Jesus. Esse é o Redentor. É uma descendência que não é étnica, mas é espiritual. Uma descendência na qual Deus, pela fé, nos faz ou nos torna descendentes de Abraão, que é o pai da fé. E hoje eu tenho muitas aplicações a fazer. Então vamos a elas. Primeira coisa, queridos, uma coisa que o crente nunca pode esquecer, é que Deus sempre executa juízo, e o juízo de Deus é sempre um justo juízo. Só o juízo de Deus, entender o juízo de Deus, deveria me fazer, ou ser suficiente para me querer fazer fugir do pecado. Então aqui fica a lição: foge do pecado. Porque quem não quer fugir do pecado,
em tese está sujeito ao juízo de Deus. Um grande estudioso, Youngblood, ele escreveu a respeito do padrão bíblico do juízo. Ele foi vendo todas as situações como a do dilúvio, onde Deus exerce juízo, e ele diz que há um certo padrão. Primeiro, o juízo nunca é arbitrário. Ele sempre é anunciado de antemão. Deus sempre exorta e dá tempo para arrependimento. Ele nunca falha, Deus sempre executa e o juízo resulta em morte. E o juízo sempre é executado em função da justiça de Deus e não da justiça dos homens. Então, pastor, eu peco, o que eu faço? 2. Viva na aliança da misericórdia de Deus. É Ele quem faz o justo, é Ele quem enche-nos de graça. Nós precisamos aprender a confiar na misericórdia de Deus. Como é bom viver dessa misericórdia. Eu posso viver dessa misericórdia de Deus. Viva na aliança, busque a aliança, busque o povo da aliança. Nosso Deus é um Deus justo. E a parte que faltou lá no comecinho, eu só mencionei, é de que existe criação, queda, redenção e consumação. Uma parte da consumação é chamada de o grande juízo de Deus. O final da história, como nós a conhecemos, será em juízo. Será em juízo. Mas juízo cheio de misericórdia. Nós somos semitas e jafitas, vivendo nessa grande tenda de Sem, que hoje é o cristianismo. Mas não a religião cristã, mas a fé dos crentes, daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Jesus, daqueles que se aproximam dele, daqueles que o buscam. 4, não podemos esquecer, nós vivemos em guerra contra a semente da serpente. Essa é a nossa luta externa, queridos. O mundo no qual nós vivemos é assim, e nós temos que aprender a amar o Senhor e abençoar o mundo no qual nós vivemos. Nós temos que abençoar o mundo no qual nós vivemos, e a maneira de abençoar o mundo no qual nós vivemos é levando a graça do Evangelho, é levando a esperança do Evangelho, é pregando o Evangelho para as pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Nós temos que falar de Cristo para elas. E nós vamos ter que usar da nossa vida, da nossa capacidade de falar, da nossa capacidade de escrever, da nossa capacidade de nos aproximar das pessoas, para falar do Evangelho. Ontem eu contei rapidinho a história do Carlos. Eu fiz uma brincadeira no Facebook, falando da nova miséria e vingança que eu estava tendo agora com a Vivo. Pedi para instalar a TV e a internet, porque já não dava mais o serviço que eu tinha. E lá chega o rapaz para fazer a instalação. E o que era para ser rápido, começou às 12h30 e acabou às 17 horas. Qual foi a parte da minha vingança? Ele precisava resolver um problema e cada vez que ele ligava na Vivo, o que ele ganhava? Musiquinha. Aperte o número 1, aperte o número 2. E aí ficava aquela espera, falava assim, não sou só eu. O cara que trabalha para Vivo sofre, não é?
Mas a convivência gera oportunidade. E a oportunidade é que nós temos que aproveitar. Carlos saiu lá de casa com um pão diário. Carlos, leia com a sua família todos os dias, com a filha de 15 anos e o filho de 11, com a sua esposa. Carlos, vou orar por você. E ainda tivemos a alegria de comer uma lasanha juntos. Oportunidades. Eu não precisei sair de casa para falar da semente do Evangelho para ele. Percebem? Deus nos dá as oportunidades. Carlos não é de igreja, não conhece nada de igreja, não sabe nada da fé. Dei o endereço, o horário e o nome do pastor, lá no bairro onde ele mora. Falei, vai lá visitar. E no fim, ele que começou cético, disse, é mesmo, pastor, eu estou precisando. Quantas coisas Deus coloca na nossa mão, quantas oportunidades, mesmo na vida de guerra contra a semente da serpente. Nós somos chamados a amar a Deus e a pregar o Evangelho para trazer esperança. Segunda guerra que nós vivemos em guerra contra a origem dessa semente. O segundo inimigo que nós temos é a própria serpente. Satanás não gosta do que nós fazemos. E no que ele puder, ele colocará pedras no nosso caminho. Mas a terceira guerra que nós vivemos é a guerra que nós vivemos contra o que resta da velha natureza em nós. Essa que é mostrada no contraste desse Noé, que começa em retidão e juízo e termina em impiedade. É típico da luta que nós vivemos. E eu sei que você tem essas lutas, porque eu tenho essas lutas. Quando elas aparecerem, olhe para Cristo. Nós temos os modelos na Bíblia, né? Nós vimos Abel que foi martirizado. Nosso ideal seria ser como Enoque, né? Andava com Deus e já não era. Deus o tomou para si. Ah, Senhor, como eu queria. Mas nós somos Noé. Essa é a nossa luta. O crente precisa estar consciente disso. Sempre. Sétimo. E a última com várias implicações. Queria falar um pouquinho sobre a Escritura e aquilo que nós pensamos. Quando nós nos tornamos membros da igreja, nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Logo, o que a Escritura fala sobre todas as coisas deve instruir, deve nos ensinar e deve ser aquilo que constrói a nossa opinião, e não o contrário. A grande pergunta é se nós deixamos o nosso pensamento ser cativo da Bíblia, ser cativo de Cristo, que manifesta a sua vontade na Escritura. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto fala de várias coisas. Primeiro, ele fala de encher a terra. E hoje nós vivemos num ambiente de quê? De controle de natalidade. A gente aí falando do fim do mundo por causa da superpopulação. Então nós temos que nos cuidar. Esse negócio de encher a terra já está cheia, não é? Então vamos cuidar. A gente fica pensando dessa maneira, não é? A gente é tão pagão na nossa maneira de pensar,
que quando aquilo que a Bíblia diz chega aos nossos ouvidos, aquilo vem como um impacto para nós. Espera aí, eu não pensava, eu não penso dessa maneira. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No relato do dilúvio de Atrahasis, que é o relato mais antigo do dilúvio, sabe o que é que precipita o dilúvio? Os deuses resolvem trazer o dilúvio para o mundo? Superpopulação. Não é irônico? Não é exatamente ironia? Aquilo que estão dizendo hoje é o que lá nos povos antigos já se pensava. Nós precisamos de controle populacional. Então nada melhor do que o quê? Aborto. Essa é a chave, é o que o mundo faz hoje. E eu me impressiono porque há crentes que defendem esse conceito, e eu me pergunto, são crentes? No relato de Atrahasis, os deuses, eles fazem um acordo, um pacto, para afligir as mulheres com esterilidade e trazer um alto índice de mortalidade infantil por meio de práticas religiosas. A diferença da nossa geração em pleno século XXI é que nós criamos ambientes esterilizados para fazer isso, mas é isso que os homens dizem. Não, também está cheio de mulher aí que aborta, então a gente tem que criar leis e dar lugares para elas irem abortar, porque senão elas vão morrer também. E a nossa mensagem devia ser o contrário. Deus disse, sede fecundos. Essa é a opinião de Deus sobre a fecundidade. A segunda, sobre a família. É interessante, Deus salva a Noé e a sua família. Tu, teus filhos, as esposas de cada um deles. E hoje nós caminhamos com leis no nosso país e no globo que são contra a existência da família. É essa nossa guerra que nós temos contra a semente da serpente. E a cabeça dessas pessoas, ela só vai mudar quando elas forem convertidas pelo evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Não se iluda. Não vai ser diferente disso. Terceiro, o problema da ecologia, né? É interessante como o texto coloca com clareza o equilíbrio da hierarquia. Primeiro vem Deus, depois vem os homens, depois vem os animais, depois vem as plantas. E hoje nós temos um movimento ecológico contemporâneo que clama pela preservação, mas pelas razões erradas. Eles invertem essa hierarquia. Não, primeiro tem os amantes das plantas, eles amam a planta acima de tudo. Tem os amantes dos animais, eles amam os animais acima de tudo. E o ser humano? Não, o ser humano pode abortar. Essas são as contradições dessa semente do mundo. Princípios e leis que são absurdas, em nome de um equilíbrio mentiroso, falso. É interessante, Deus gosta de preservação, sim, Ele preservou as espécies. Esse deveria ser o nosso princípio como cristãos, para estabelecer, para estruturar a nossa mente, para praticarmos uma boa ecologia. Mas ao mesmo tempo Deus não se preocupou em não destruir todo o restante. Por outro lado, Ele entregou ao homem para que tome conta. Nós somos responsáveis. Se o cristianismo ao longo dos séculos tivesse sido responsável, nós não precisaríamos dessas idolatrias contemporâneas. Pena capital. Talvez essa mais controversa. Ah não, pastor, eu sou contra. E as razões para ser contra são pragmáticas. No dia que você me der razões bíblicas para ser contra a pena capital, eu vou ser contra a pena capital. O problema é que depois de ler a Bíblia algumas vezes, eu não encontrei nenhuma razão.
Nenhuma. Nenhum argumento bíblico. E você pode me perguntar depois nas perguntas e respostas, a gente pode debater um pouquinho sobre isso. O homem foi comissionado para o exercício da disciplina por meio de governo e para realizar a aplicação da pena capital. Eu não estou dizendo que eu sei como fazer isso na sociedade contemporânea, não estou dizendo que eu sei as respostas. O que eu estou dizendo é que a Bíblia diz o que eu devo fazer. Eu tenho que descobrir os meios e os mecanismos no mundo no qual eu vivo para fazer aquilo que a Bíblia diz. Ainda a Escritura fala-nos sobre dieta. Deus autorizou a comer de tudo. Foi um ato de misericórdia após a saída do jardim. Durante o tempo da lei no Antigo Testamento, houve uma separação religiosa entre os animais puros e impuros. Quando eu chego do Novo Testamento, Deus diz, não está valendo mais. Isso foi para Israel naquele tempo, naquela época, daquele jeito, para demonstrar uma coisa. Mas tudo deveria ser e deve ser feito com equilíbrio. E o último tema, o vinho. Interessante. O vinho, ele era usado para razões religiosas, nas libações, nas ofertas do templo. Ele era levado diante do Senhor. Ele é considerado na Bíblia como motivo de alegria. Entretanto, tudo para ser feito em sobriedade. Ao mesmo tempo, o vinho é colocado como exemplo de embriaguez, lassidão moral, nudez. Há 3 situações, não é, que são ditas no Antigo Testamento a respeito do vinho. O nazireu, ele fazia um voto de não tomar vinho, era um direito dele. O sacerdote que estava no ofício não deveria tomar vinho. E Provérbios nos diz que os governantes, ao decidirem, não devem tomar vinho. E nós não devemos nem fazer apologia ao vinho e à bebida, mas nós temos que ser cuidadosos para não fazer a apologia da sobriedade com legalismo. Embriaguez mata. A Escritura diz que os bêbados não entram no reino dos céus. Mas legalismo também mata. Nós temos que ser extremamente cuidadosos. Queridos, só existe um caminho. O caminho de Cristo. O caminho do Cordeiro. O caminho da santidade. Na graça e na misericórdia. Deus nos dá a oportunidade hoje de celebrarmos a aliança. Ela já está feita. Ela já está confirmada. Nós lemos em Hebreus que ela é promessa feita e garantida por Deus, de que a sua lei estaria escrita nos nossos corações. De que no meio do povo de Deus, nós não precisaríamos entre nós dizer um para o outro, conheça o Senhor, porque todos nós conhecemos. E vivemos dessa graça. Celebremos a verdade, participando daquilo que é do Senhor.